Paz, shalom, shalom de Cristo. Estamos aqui no calor, mas está uma sombrinha gostosa. E aí a gente tem que estar com uma roupinha leve. Mas eu tô aqui embaixo das árvores, na praça. Então, gente, hoje é o Romanos, que o primeiro versículo, eu já não concordo com a tradução desse versículo aqui no finalzinho dele, ok? Vou fazer a leitura de Romanos 12. Esse versículo é muito bom, muito importante, mas eu vou mostrar aqui para vocês sobre a tradução, ok? Então, deixa eu falar antes que eu me esqueça, vocês me sigam lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? Clique em seguir para, como se diz, para juntar pelo menos um número de 1000 pessoas. Mas vamos lá. Então, gente, aqui Romanos 12, versículo 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Até aí tudo bem. Só que aqui quando eles falam que é o vosso culto racional, aqui já entra em contradição. Vou mostrar para vocês na Bíblia italiana. Vamos lá. Romani 12. Aqui. Vamos ver aqui vamos ver aqui nessa Bíblia do italiano. Aqui é assim: vi exorti dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, apresentar il vostri corpi in sacrifício, que é assim que lê em italiano, ok? Vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto espirituale. Ok? Aleluia, glória a Deus. E vamos ver na Bíblia de Jerusalém no português. Então, toda vez que eu leio, eu não vou jogar a Bíblia fora só por causa desse versículo. Mas toda vez que eu leio, eu sei que não é racional, ok, gente? Se todo mundo um explicar para o outro, as pessoas começam a entender. Vamos aqui para a Bíblia de Jerusalém, Romanos 12. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia, que é o sacrifício, ok? Viva, santa e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então, eu tenho duas provas aqui que é espiritual. Então eu fico a palavra espiritual. Mas vamos voltar lá. Vamos continuar a passar agora o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então aqui não está falando de um entendimento comum. Aqui está falando de um entendimento espiritual. Porque aqui está falando de Deus. Para entender Deus tem que ser espiritualmente. Ok? Você não vai entender Deus com a razão. Ai, eu vou estudar a razão para entender Deus. Você não vai entender nunca. Porque Deus se discerne, se entende
é espiritualmente. Se o Espírito Santo não nos revelar, nós não vamos entender, ok? Então vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Então, o entendimento aqui é espiritual, aqui é sobre Deus, a vontade boa, perfeita de Deus. Para entender Deus, tem que ser no mundo espiritual, ok? No mundo material, temos as coisas que Deus criou, mas para te conectar com Deus é com o espiritual. Vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia! Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, que está falando braço, perna, mão, dedo, cabeça, todos os membros do corpo, coração e por aí. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então a igreja, ela é um corpo só. Todo mundo que faz parte da igreja de Cristo é um membro do corpo de Cristo. Às vezes esse membro, ele faz a função do pé, ou da mão, ou do coração, ou de tantas coisas que o corpo tem, né? E a Bíblia ainda diz mais, que tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Ok? Então, vamos lá. Tem muitos membros, mas todos faz parte, tem a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Onde fala realmente sobre os dons é mais em Coríntios, mas aqui Romanos 12 também fala sobre os dons, fala sobre o membro do corpo, e depois isso aqui vai repetir lá em Coríntios, ok? De modo que tem diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Gente, cada um é segundo a medida da fé. Você não pode andar, eu quero ser como a fé de Abraão. Ai, gente, se liberta, você não é Abraão. Eu quero ser como a fé de Elias. Você não é Elias. Você não é Paulo. Você é você. Eu sou eu. Eu tenho que andar conforme a minha fé. Não com a fé do bispo, do pastor, do rabino, de cicrano, de fulano. Não, tem que andar conforme a fé que Deus me deu. Por isso que esse mundo está tudo, as pessoas confusas, porque um quer ser igual ao outro, mas não é. Somos membros do corpo, mas os membros são diferentes. Ok? Olha aqui. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. A medida, qual o tamanho da sua fé? Então profetiza conforme o tamanho da tua fé. Porque tem muita gente por aí profetizando coisa que não acontece. Depois é dado como o quê? Falsos profetas. Não é que a pessoa não é de Cristo. Ela até tem fé. Mas ela quer imitar os outros. Ela quer profetizar pela fé dos outros. Sendo que ela tem que profetizar pela fé dela e não pela fé dos outros. Aí dá errado, a gente não sabe por quê. Olha lá. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ok? Aleluia.
quer praticar o bem, quer ajudar as pessoas, quer levar o pão, pão materialmente falando para as pessoas, faça com alegria. Não vai lá com um peso. Ai, vida difícil, tenho que fazer. Não, isso não é misericórdia. A Bíblia diz que é para fazer com alegria. Ok? O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar o bem. Se é mal, deixa de lado. Não importa que diz que é de Deus, mas se é mal, deixa de lado, ok? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ajuda-nos, Pai, a honrar uns aos outros. Porque hoje em dia cada um quer dar a honra a si próprio. Ajuda-nos, Pai. Misericórdia. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem. As pessoas não querem abençoar nem as pessoas boas, quanto mais que perseguem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não é para amaldiçoar, gente. Esses grupos aí chamados messiânicos e evangélicos que vivem amaldiçoando o governo do Brasil, esse povo aí não está com o Espírito de Deus, não está. E não sabe o que é a palavra de Cristo. Não sabe. E esse aqui é um apóstolo de Cristo. Mas Cristo também ensinou o amor e o perdão. Esse povo que está aí xingando, amaldiçoando, você está perdendo tempo, você está seguindo esse povo. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A igreja nem foi perseguida no Brasil ainda, nem foi. E o povo já está amaldiçoando o governo que está no Brasil. Isso aí, esse povo aí não é de Deus não, gente. Esse povo protestante, evangélico, messiânico, que fica amaldiçoando o governo do Brasil, esse povo não é crente. Sai deles. Sai deles. A Bíblia diz para a gente abençoar os que nos perseguem. E olha que a perseguição nem começou. Imagina se tivesse começado. Quanto que esse povo está fora do Evangelho de Cristo e diz, eu creio em Yeshua. Qual Yeshua que você crê? Qual? Porque o dos Evangelhos não ensina isso que vocês profetizam por aí não. As maldades. Vamos lá. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Gente, isso aqui é cristianismo, gente. Mas o povo não quer ser cristão. Não quer. E fizeram um Yeshua que não é o da Bíblia. Fizeram um Yeshua que eles acham que tá mandando eles xingar os outros, amaldiçoar os outros, desejar o mal para os outros. Não! O Filho de Deus não mudou, ele continuou o mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não torneis mal por mal. Ok? A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens.
Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você vai procurar ter a paz. Não deu para ter a paz? Cada um segue seu caminho. Mas quem diz que crê em Yeshua, no Mashiach, tem que procurar a paz. Se não está procurando a paz, não crê nada, coisa nenhuma. É só blá, blá, blá. Ok? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Com todos os homens. Não é só do meu partido. Não é só da minha religião. Não, é com todos os homens. A Bíblia diz, se possível, quando estiver em vós, o quanto estiver em vós, o que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Todos. Não é só o seu grupo. Não vos vingueis a vós mesmos. Eita, e continua. Eita, Romanos 12. Seria bom que esse povo aí que está aplaudindo mortes de guerra, seria bom eles lerem isso aqui, né? E diz que crê em Yeshua, no Mashiach. E amaldiçoa os outros, e joga pedra nos outros. A gente vai se libertar. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu recompensarei. Tem uma outra tradução que fala, eu vingarei, diz o Senhor. É Deus que quer vingar. Enquanto os homens estiver vingando, gente, não vai resolver nada, porque quem quer fazer a vingança é Deus. Mas as pessoas não deixam Deus vingar, e aí o tempo só vai passando, só vai passando, só vai passando, e não resolve nada. Por quê? Porque a vingança pertence ao eterno Deus. A Ele pertence a vingança. Ele diz, não vos vinguei a vós mesmos. Não, nós temos que vingar. Acho que Deus errou nisso daí. Não, acho que esse Novo Testamento aí está errado. Então, siga. Vai vingando. Eu quero ver onde você vai chegar. Ok? Continuar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo. Não é amiguinho não, gente. É inimigo. Inimigo. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe quando você vai pôr fogo no inimigo? Quando você faz o bem a ele. Jesus me ajuda a entender isso. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal é vencido com o bem, gente. Mas esses novos moderninhos cristãos que dizem que é protestante, evangélico, messiânico, eles não querem vencer o mal com o bem. Eles querem dobrar o mal. Se vem com o mal, eles querem dobrar. Quer levar o dobro do mal. Nunca vai resolver nada. Porque a vingança pertence ao eterno Deus. E eu vos deixo por aqui. Até a próxima. Siga lá a Eclésia Católica de Cristo no YouTube. É a nossa igreja lá. Todos aqueles que seguem. Deus seja louvado. Possamos ser um corpo em Cristo e obedecer a Jesus e a seus apóstolos. Essa é a doutrina do cristão. Ok? Vem conosco, Jesus. Abençoe todos os ouvintes com uma bênção especial, uma bênção de paz. Ou outra necessidade que a pessoa tiver, seja cura, seja financeiramente, seja sentimentalmente, que as pessoas recebam a paz do Senhor e o suprimento. Em nome de Jesus Nazaré. Amém.